Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar moradia em nossos corações. Vamos neste vídeo conhecer mais uma lição do livro Rumo Certo. Livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que iremos refletir e que será muito útil para a nossa reforma íntima é a lição número 13, de título Um Só Problema. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargurosos desenganos, evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Por trás do sofrimento a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as nossas queixas, em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão, que por enquanto nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência, devoções e atitudes, para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra provas e inibições, obstáculos e lutas, que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós, por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro, na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Esse ensinamento nos apresenta, então, um vasto campo para meditações e reflexões íntimas, porque esta lição joga a luz sobre nós mesmos. Este conteúdo nos força a voltarmos os nossos olhos, os nossos olhares para nós mesmos, para o nosso íntimo. Nos obriga a observarmos e aferirmos nossas ações, escolhas, personalidade e comportamento. Como o agricultor que, após realizar a sua plantação, olha para a plantação e reflete:
será que eu fiz uma boa ou uma má plantação? Será que eu terei uma boa ou uma má colheita? E assim precisamos observar o nosso íntimo. Precisamos voltar o nosso olhar para a nossa trajetória já percorrida e realizar um balanço, uma aferição até o momento atual, no meu campo de ação. Como foi a minha plantação, o meu plantio? Foi um plantio positivo ou negativo? Terei uma boa colheita ou uma colheita que não será satisfatória, que não irá me atender? Eis o intuito da lição. Porque este momento é o mais importante de nossas vidas. Esse momento agora, esse minuto é o mais importante. Porque se nesse exato minuto eu não tiver consciência de quem eu sou, de meu comportamento, de minhas atitudes e ações, se eu não tiver consciência e entender o motivo pelo qual eu estou aqui agora, eu posso passar uma reencarnação inteira realizando ações e escolhas de maneira absolutamente autômata e sem nenhum sentido, buscando na insensatez algum refúgio. E certamente, se por aí eu for, não vai dar certo. Terei sérios problemas. Então o momento mais importante da minha vida é agora. E o mais importante que eu posso fazer para o meu futuro é aprender com quem sabe mais do que eu. Por isso que além desta lição, nós iremos buscar informações neste livro chamado Fundamentos da Reforma Íntima de Caibar Schulte, o Espírito, e também vamos buscar informações no nosso oráculo, Livro dos Espíritos, e aprofundar a reflexão sobre esta lição de título Um Só Problema. Porque todos nós, sem exceção, tem um só problema a ser resolvido por si mesmo. Você só tem um problema, eu só tenho um problema. O problema da minha vida não está no outro. Os nossos problemas não estão na esposa, no marido, no filho, na filha, no pai, na mãe, no parente. Nossos problemas não estão no chefe, no gerente, no coordenador da empresa ou no colega de trabalho. Nossos problemas não estão no trânsito diário. Nossos problemas não estão no presidente da República, no sistema político, no sistema econômico. Não estão. Nossos problemas não estão no namorado, no noivo, na noiva, na namorada, no colega, no amigo, no vizinho, nos vizinhos, no bairro em que eu nasci, na cidade em que eu nasci ou no país. Nossos problemas não estão aí, porque nós temos apenas um só problema a ser observado, refletido, cuidado e resolvido. E veremos qual é esse único problema que nós temos. No texto, e é por ele que nós vamos iniciar, o Espírito Emmanuel nos diz que, quando a ilusão nos colhe o espírito, e eu pergunto, quem de nós já não tropeçou na pedra de tropeço chamada ilusão? Quem de nós já não se iludiu
sobre algo ou alguma coisa. Quem não se iludiu perante alguém, perante um relacionamento, perante um objetivo que não se concretizou? Quantas ilusões não nos visitam na nossa caminhada no plano físico? Por isso, olhemos agora para trás. Que ilusões foram essas? De onde nasceram estas ilusões? Eis a necessidade da reflexão. De olharmos para nós. Não observemos os outros. Deixemos os outros para os outros. E voltemos o nosso olhar para nós. As ilusões que nos visitaram nasceram onde? Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargurosos desenganos, porque depois da ilusão vem o desengano, depois da ilusão vem a desilusão, a decepção. Evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral, não é lícito jogar ao outro a responsabilidade total, 100% do fracasso de nossa expectativa sobre os outros. Os outros geram em nós expectativas. Ponto. Isso é real. Essa expectativa vai variar. Eu posso ter uma grande expectativa sobre uma pessoa, ou eu posso ter uma expectativa baixa sobre ela. Quem define isso? É o outro. O nível de expectativa que eu irei atribuir àquela pessoa é o outro. Não é. Sou eu que defino isso. Eu é que irei ter uma grande expectativa ou uma baixa expectativa. Uma pequena expectativa. Eu decido. Quanto mais alta a expectativa, mais alta pode ser a queda, a desilusão, a decepção, o desengano. Eu preciso cuidar disso. Controlar a minha expectativa sobre o que os outros vão fazer. Controlar a minha expectativa sobre o que está fora de mim. Já que o que está fora de mim eu não controlo. Então pode acontecer qualquer coisa. Então eu cuido disso. Controlo a expectativa. Porque se a desilusão, o desengano, a decepção me visitar, eu não posso colocar a culpa 100% no outro. Não posso. Porque eu sou responsável por não ter dosado, controlado e observado essa expectativa. É uma lição que a gente tem que aprender. Eu já aprendi essa lição? Ou eu vivo como um iludido ou uma iludida nessa reencarnação? Me iludo com um pastor, com um padre, com um palestrante espírita, me iludo com os canais no YouTube, me iludo com as séries na Netflix, me iludo com a política, me iludo com meu time de futebol, me iludo com um relacionamento, porque agora eu estou no melhor relacionamento que eu já tive, etc, etc. Para daí 2 semanas, 2 meses, 2 anos, eu ter o entendimento de que eu estou no pior relacionamento da minha vida. Então, esses altos e baixos causam grandes estragos dentro de nós, se nós não balancearmos essa situação. Qualquer alto e baixo na caminhada trará consequências complexas. Justo dizer que o equilíbrio é o melhor resultado para nós. Segundo ponto, a tentação.
A ilusão visita, visita. A tentação visita o tempo inteiro. Somos tentados 24 horas por dia, 365 dias no ano. E a tentação está à espreita. Está nos observando. E se nós formos pegos, desprevenidos, como diz aqui no texto, seremos sacudidos por rajadas de aflição. Rajadas de aflição. E seremos atirados nos despenhadeiros do remorso. A causa é a tentação, a consequência é o quê? O remorso e a aflição. Bilhões de pessoas, neste exato momento, que é o mais importante de nossas vidas, estão vivendo agora, momentos de sofrimento e dor, patrocinados pelo remorso e pela aflição. Por quê? Porque essas bilhões de pessoas estão vivendo o sofrimento baseado na aflição e no remorso que visita cada uma delas? Por quê? Porque elas não foram vigilantes suficientemente para trazer a tranquilidade para a consciência. O que é mais importante para você? Uma consciência tranquila ou intranquila? O que é mais importante? Uma consciência tranquila, ela é uma construção individual. A consciência tranquila nasce da boa escolha, da escolha correta, bem pensada e refletida. Uma consciência intranquila é resultado de uma má escolha, de uma escolha precipitada. Quem é que faz a escolha? É o outro. Você escolhe por mim, eu escolho por você. Portanto, eu sou responsável por manter a minha escolha, a minha consciência, tranquila ou intranquila. A partir do meu comportamento, dos meus pensamentos, das minhas ações e minhas atitudes. Eu e mais ninguém. Por trás de todo esse sofrimento que a gente vê por aí, que se origina do orgulho ferido, orgulho ferido gera sofrimento. Por trás disso tudo está a paixão. Paixão pelas aparências. Tema imperioso para refletirmos. Aparências. Que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Muitas vezes caímos nessa tentação da aparência ilusória. Alguém nos elogia. Eu recebo um elogio aqui, um elogio ali, e o meu ego começa a inflar. Começa a ficar grande. Começo a achar que eu sou importante para isso ou para aquilo. Começo a achar que eu sou essencial para isso ou para aquilo. Que eu sou insubstituível para isso ou para aquilo. Numa ilusão, num erro de entendimento do meu ponto no mundo, da minha posição no mundo, da minha atuação no mundo. E quando eu sou, de alguma maneira,
chamado à verdade e à realidade, o meu orgulho é ferido. E aí eu sofro. Ante as nossas queixas, e como nós nos queixamos, né? É impressionante o quanto nós reclamamos e queixamos sobre tudo e todos. Ante nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão. A ingratidão, o sentimento de ingratidão, tem a fonte na incompreensão. Incompreensão. Por quê? Como entender isso? Eu estou num relacionamento ou estou em vários relacionamentos. Relacionamento no trabalho, social, amoroso, emocional, familiar, etc. Então estou envolvido em vários relacionamentos. Várias pessoas orbitam ao meu redor. Pessoas de todos os tipos. Eu pergunto, eu conheço essas pessoas? Eu conheço o que ocorre dentro dessas pessoas? Eu conheço o histórico dessas pessoas? Eu sei de tudo o que elas fizeram ou deixaram de fazer? Eu acompanho as decisões e os pensamentos dessas pessoas? Não. A resposta é não. Eu não conheço as pessoas que estão junto de mim e não irei as conhecer. Não irei conhecer elas, porque são universos particulares. Cada um de nós é um universo gigantesco dentro de si. E nós trazemos medos, traumas, segredos, situações íntimas, que invariavelmente não revelamos a ninguém, mas que influenciam em nossos comportamentos. Então a pessoa que está junto a mim terá uma atitude qualquer. Essa atitude pode ser uma atitude que eu esperava ou não. Pode me surpreender ou não. Porque eu me coloquei como aquele que sabia o que iria acontecer. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que o outro vai escolher. Eu não sei o que o outro vai falar. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na Terra, que passamos por provas, inibições, obstáculos e lutas, nós ouvimos isso. Porque minha vida é de sofrimento, de luta, minha vida não é fácil, porque isso, porque aquilo. É uma realidade. A vida de todos é de luta, de desafio, de provas e dificuldades. De todos. Para alguns, dificuldades em uma área, para outros em outro campo. E assim vai. Que muitas vezes começam as lutas no berço físico, o montante dessas provas, desses impedimentos, inibições, obstáculos, lutas, tudo isso nasce da carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina, transportada de existência a existência. Hoje eu sou resultado da existência anterior. Serei no futuro o resultado desta existência agora, dessa experiência. Eu estou agora reencarnado, fazendo algo. No futuro, ao reencarnar novamente, eu serei resultado das vivências anteriores somada a essa. E eu terei um aspecto reencarnatório ligado a tudo que eu fiz de positivo ou negativo. A questão que estará atrelada à minha contabilidade espiritual. Que eu tenho uma contabilidade espiritual. Eu tenho lá, na minha contabilidade espiritual,
débitos e créditos. Como que está essa balança? Não sei. O que eu sei é que eu preciso buscar créditos, porque eu não sei a quantidade de débitos que eu tenho lá. Mas já sabemos que quanto mais créditos nós conseguirmos obter, melhor será para nós no amanhã, independente dos débitos a serem quitados. É uma contabilidade exata. Exata. Não tem equívoco. O registro, ele é fiel. Ele é fiel. Então, como é que eu tenho trabalhado a minha reencarnação para que eu tenha mais créditos e menos débitos? É uma pergunta que cada um tem que responder. À vista disso tudo, encontramos conosco um só problema fundamental. Chegamos então no problema fundamental. Nós em nós mesmos. O único problema que eu tenho na minha vida sou eu mesmo. Um só problema. E o único problema que eu tenho na minha caminhada sou eu mesmo. E eu preciso resolver esse problema. Eu preciso cuidar de mim, observar quem eu sou, refletir sobre meu comportamento. Eu sou o problema e eu sou a solução. Sim, eu sou a solução porque eu preciso deixar o homem velho para trás. Nascer um novo homem dentro de mim. Sempre. Todos os dias. Para que eu possa atingir, conquistar e chegar às soluções. Porque senão eu ficaria errando sempre. Voltando nos mesmos equívocos, mesmos hábitos, mesmos pensamentos, mesmas escolhas. E o homem velho não dá lugar ao homem novo. Aprendamos a conhecer-nos. Nós não nos conhecemos. Bom, não nos conhecemos. Porque quando eu me conheço, eu passo a conhecer melhor o outro. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, sempre olhando para nós. E a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Retifiquemos a nossa vida. É um trabalho que precisa ser iniciado, se já não foi iniciado. Sofrimento, queixas, ingratidão, incompreensão, incapacidade, sombra, desengano, tentação, desprevenidos, culpa, desajuste, remorso, ilusão. Tudo isso está aqui. Tudo isso está dentro da gente. Porque tudo isso nasce do nosso egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os desajustes que visitam homens e mulheres. Por isso, vejamos a questão 917. Livro dos Espíritos. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Se eu destruir o egoísmo, eu destruo toda uma sequência, uma cadeia de más inclinações,
de maus comportamentos, de más atitudes. Então, qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, respondem os espíritos, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo. A mais difícil é o egoísmo. Porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar, e essa influência concorre para sustentá-lo. Nós estamos muito materializados e temos a falsa ideia da necessidade da matéria. Naturalmente, ao estar apegado, atrelado à matéria, eu acabo me tornando egoísta. Porque na questão 785, pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Allan Kardec pergunta. Ao progresso, qual o maior obstáculo? Resposta: orgulho e egoísmo. Ao estar fixo à matéria, ligado à matéria, à aparência, aos bens, a ter aquela ostentação vazia, eu não tenho progresso. Porque o orgulho e o egoísmo dominam o meu íntimo. Neste livro, Fundamentos da Reforma Íntima, nós temos um capítulo chamado Derivados do Egoísmo e do Orgulho, que é o 5º. Derivados do egoísmo e do orgulho. E tem uma pergunta que diz assim: por que evitar os derivados do egoísmo e do orgulho? Por que evitar? E Caibar Schutel descreve aqui os derivados do egoísmo e do orgulho. Eu faço questão de dizer cada um deles, para que nós possamos pensar, refletir, se algum deles faz parte do nosso comportamento. Se algum deles faz parte do nosso dia a dia, das nossas ações. Vamos lá. Por que evitar o amargor, a antipatia, a arrogância, a avareza? Por que evitar ciúme, cólera, comodismo, covardia, cupidez, deslealdade, desprezo? Por que evitar desumanidade, dissimulação, falsidade, futilidade e ganância? Por que evitar impiedade, indisciplina, individualismo, inflexibilidade, ingratidão, insensibilidade, inveja, ira e irresponsabilidade? Por que evitar libertinagem, luxúria, maldade, mal-querer? Por que evitar materialismo, melancolia, narcisismo, ódio e pessimismo? Por que evitar a preguiça, a prepotência, a raiva, o rancor, a rebeldia, o ressentimento? Por que evitar a teimosia, a torpeza, a vaidade, vingança? Interrogação. Algum desses sentimentos faz parte de você? Faz parte de nós? Faz parte da humanidade? Por que evitar cada um desses sentimentos derivados do orgulho e do egoísmo? Resposta: porque são modos de ser, são modos de sentir, são modos de estar, que não possibilitam harmonia maior com o lado cristão do espírito, que não conduzem a Jesus, não permitem a felicidade,
não fazem progredir e afastam o ser da busca da perfeição. São caracteres da imperfeição moral que trazemos dentro de nós. E mais. Infaustas ações são aquelas que tiverem por fundamento quaisquer desses males na alma. Infaustas, terríveis, serão essas ações. Majoritária comunidade habita a crosta, manifestando ao seu semelhante as mais diversas e indistintas formas de egoísmo. É o que a gente acabou de falar. Os egoístas contaminam os outros egoístas. E a gente vai se contaminando nessa epidemia de egoísmo. E o Caibar Chuta, o espírito, finaliza. Abraçando o orgulho, menosprezando o próximo, termina o ser afastando-se do plano superior e deixando de auferir o lenitivo do coração, que é o bom envolvimento dos emissários divinos. Quando nós abrigamos no coração orgulho e egoísmo, nós nos afastamos do plano espiritual. Um só problema. Eu sou o meu problema. E eu preciso desatar esse nó. Com todos esses aspectos que refletimos aqui. Observando quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser. Pergunto a você, quem você quer ser? É importante que você responda a você mesmo, a você mesma. Sigamos no rumo certo, porque ainda há tempo de mudarmos o nosso amanhã. É tempo de reflexão, é tempo de mudança. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.